Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. There is a consistency in the Word of God. Há uma consistência na palavra de Deus. Ao observarmos as 7 epístolas que o Messias revelou às congregações, vemos que há muitas coisas consistentes, como ele se revela. O que ele diz no final de cada uma dessas cartas, que ele nos faz vencedores. Esse é o chamado sobre a nossa vida. Uma das maneiras de alcançarmos a vitória é dependermos do Messias. No último estudo que tivemos, falamos sobre isso. Mas o que eu quero que você veja é que, quando dependemos do Messias e Yeshua, não estamos apenas dependendo de algum rabino, professor, guru, profeta ou líder espiritual. No estudo de hoje, vamos encontrar uma verdade bíblica muito importante sobre a identidade do Messias. Dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo mais uma vez em Apocalipse 2. Agora estamos prontos para o versículo 18. Vimos que em cada uma dessas epístolas, uma das primeiras coisas que ele faz é dar uma mensagem da sua identidade ao líder dessa congregação. E esta não é exceção. Olhe para o versículo 18. Ao mensageiro ou ao líder da igreja em Tiatira, escreva: assim diz o Filho de Deus. Esse é um termo importante. O Filho de Deus fala, antes de tudo, da divindade do Messias. O Filho fala sobre 2 características importantes. Uma, filho-servo. Ele vem servindo os propósitos de Deus para alcançar o resultado da vontade de Deus. Esse é um aspecto do Filho de Deus. O segundo aspecto da filiação é herdeiro. Ele vai herdar todas as coisas que pertencem legitimamente a Deus. Falamos sobre isso no estudo de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Então, essa passagem que vamos estudar trata da realidade de que o Messias é totalmente divino. Ele é Deus conosco. Estamos falando sobre sua verdadeira identidade. Versículo 18. Assim diz a esta congregação, o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. O que eu quero que você veja nessa descrição do Messias é que ela fala dele como divino. Mas algo mais do que isso. Vemos esses olhos como chama de fogo. O que já aprendemos sobre a chama de fogo. O fogo tem o propósito de refinar, ou seja, ele vai olhar para você e verá tudo ao seu respeito. Ele olhará para você com o propósito de revelar o que precisa ser retirado da sua vida. Já falamos sobre isso. Outro aspecto é a qualidade do bronze polido mencionado aqui. Sabemos de algo. Naquela época, o bronze era usado para decoração. Era um metal escolhido para fazer coisas belas. O que a Escritura está tentando nos dizer são 2 coisas. Esses olhos, como chamas de fogo, servem para remover coisas em nossa vida que atrapalham sermos o que Deus quer que sejamos. Em segundo lugar, o bronze é mencionado porque era um metal usado para fazer coisas decorativas. E nós somos chamados a ser obras-primas do Messias. Ele age em nossa vida para que possamos manifestar a beleza, os atributos, o caráter de Deus, para que vejam em nós o que Deus fez em nossa vida. E o que mais? Para que o louvem pelo que ele fez em nossa vida, pois somos a sua obra-prima. Olhe novamente para este estudo, seguindo agora para o versículo 19. Além do que ele fala sobre quem ele é, ele fala sobre sua avaliação a nosso respeito. Ele diz:
Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua paciência. Mas ele também diz: e sei que suas últimas obras são maiores do que as primeiras, isto é, houve maturidade. Nessa igreja de Tiatira, ele diz coisas boas a eles no início. Ele diz que estão crescendo, amadurecendo, que a obra de Deus está se firmando nesta congregação. Mas tem um problema. Agora vá para o versículo 20, que diz o seguinte: no entanto, contra você tenho isto: você tolera aquela mulher Jezabel. O termo Jezabel, que é a pronúncia em português, em hebraico é Izebel. O termo I, neste caso, é como esse, que significa que, e Zevel, que é lixo. A questão é a seguinte: Jezabel era uma mulher que representava o mal, algo que Deus rejeitava. É isso que o termo Zevel, ou lixo, neste caso, indica. Aquilo que é rejeitado por Deus. E o que essa igreja está fazendo? Essa igreja está permitindo a sua influência, trazendo esse lixo para dentro da congregação. Assim, ele diz: tenho algo contra você. Ele diz que você permite, você tolera aquela mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa. Isso nos revela uma coisa: só porque ela se declara profetisa não significa que ela seja. Só porque alguém se apresenta de uma certa maneira não significa que essa seja a realidade. O que somos chamados a fazer? Em vários lugares nas Escrituras, nos é dito para agir com discernimento, para provar os espíritos, para ver se o que ela transmite realmente está de acordo com a Escritura. Então, mais uma vez, lemos: pois você tolera aquela mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, para ensinar e seduzir os meus servos. A quê? A se prostituírem e a comerem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos. Essa expressão sobre ídolos e fornicação já vimos antes, mas a ordem mudou, agora está invertida. O que vemos é isto. O que ele está tentando nos revelar é que, às vezes, Satanás não é tão criativo assim. Ele faz uma coisa e depois outra. E quando volta, faz aquela outra primeiro e depois a primeira. É a mesma coisa aqui. Ou seja, como crentes, deveríamos ser capazes de discernir a obra de Satanás. Ele não é imaginativo. Ele faz as mesmas coisas repetidamente, sem parar. O que acontece é que ele torna enigmático o motivo de ter tanto sucesso contra o povo de Deus. Por exemplo, você estuda o livro de Números e descobre que Israel cai na mesma idolatria várias e várias vezes. Não vemos nada novo. Israel não aprende a lição. E agora há uma advertência a essa igreja de Tiatira. É a mesma coisa. Eles estão caindo na mensagem idólatra. E o que mais? Ele diz no versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Uma verdade conhecida. Mas ela não quis. Mais uma vez, aprendemos algo. Há pessoas que não querem se arrepender. Pessoas que são convencidas por Deus dessas coisas em sua vida que são desagradáveis, fora do caráter de um crente. Estão em conflito com a palavra de Deus. E quando nós, crentes, somos alertados dessas coisas, queremos arrepender-nos. Vou compartilhar com você um princípio espiritual muito importante. Aqueles que provaram a salvação fizeram isso porque se cansaram do pecado. Muitos pensam que, quando você fala sobre graça e sobre o fato de que a salvação não é baseada em nosso desempenho, o desempenho é importante, mas nossa salvação não depende disso. Algumas pessoas dizem: se você ensina essa mensagem, é como dar uma licença para pecar. Não é. Porque a razão pela qual os verdadeiros crentes responderam ao Evangelho é porque quiseram deixar o pecado, se afastar dele. Então, quando eles têm essa oportunidade, eles respondem imediatamente. Eles atendem a esse chamado ao arrependimento. Mas note o que Jezabel e seus seguidores fazem. Vamos, por favor, ao versículo 21, que diz:
dei-lhe tempo para que se arrependesse. De quê? De sua fornicação e outras coisas. Mas o que ela fez? Está escrito. Mas ela se recusou a se arrepender da sua fornicação, ou seja, sua prostituição espiritual. E ele continua o versículo 21. Eu a lançarei, isto é, eu a farei cair sobre o leito da sua idolatria. E o que mais está escrito? Eu a entregarei à grande tribulação. Este versículo está cheio de sabedoria. Por que digo isso? São duas coisas. Primeiro, observe que ela será lançada no leito da sua prostituição, da sua imoralidade, o que traz derrota à nossa vida, o nosso próprio pecado. Às vezes, Deus simplesmente permite que as consequências do pecado prevaleçam em nossa vida, e isso nos derrota. Em segundo lugar, observe o que ele diz no final deste versículo. Ela será entregue a quê? Ela será entregue à grande tribulação. Essa expressão é importante porque sabemos que os últimos dias, estou falando sobre o que aprendemos em Daniel, os últimos 7 anos, conhecidos como o fim dos tempos, são divididos em 2 períodos. 2 períodos de 3 anos e meio, 2 períodos de 42 meses. A primeira metade é a metade da perseguição, mas a origem dessa perseguição, em sua maior parte, virá de Satanás. Vamos ver em Apocalipse capítulo 6 as obras, a perseguição, os ataques contra os crentes durante a primeira metade desse período de tribulação. A segunda metade deste período de tribulação é conhecida como Grande Tribulação. O que ele está dizendo aqui a este povo é o seguinte: se vocês não se arrependerem, vocês não são realmente crentes e, portanto, entrarão nessa segunda metade do período da tribulação. Ele diz, se você não se arrepender, de quê? Das suas obras. E o que ele diz no versículo 23? Pois eu farei morrer. E o que significa isso? Eu farei morrer os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele. Preste bastante atenção. Eu sou aquele. E aqui ele usa uma palavra que significa que ele fará grande investigação. Alguém que percebe os detalhes. Ele diz, e provarei tanto os rins quanto o coração. Essa é uma expressão idiomática hebraica. No judaísmo, os órgãos físicos do corpo, segundo os sábios, também têm uma aplicação espiritual. E os rins, dizemos, assim como o homem pensa em seu coração, embora de acordo com o judaísmo, os rins guardam os pensamentos mais profundos de uma pessoa. Às vezes, pensamentos que nem sabemos que temos, o subconsciente. É sobre isso que essa parte fala. O que haverá? Haverá um desfecho da parte de Deus na vida dessa pessoa em cada aspecto, em cada pensamento, até mesmo aqueles inconscientes. Ele vai ao ponto principal. Por isso, ele diz, veja novamente o versículo 23, eu farei morrer. Você pode até pensar que o termo morte é redundante. Não, está falando aqui da morte eterna. Matarei com essa morte eterna os seus seguidores, seus discípulos, seus filhos. Por quê? Então todas as igrejas saberão que eu julgo. Eu sondo todos os pensamentos, os mais íntimos, os pensamentos da nossa mente. E darei a cada um de vocês, a cada pessoa, o quê? De acordo com suas obras. O que as Escrituras nos dizem nesse trecho? Elas nos dizem que Deus não faz acepção de pessoas. E ele fará o quê? O que vimos neste texto é que ele julgará cada aspecto do ser de uma pessoa. Mais do que isso, ele tornará isso conhecido a eles. Ou seja, quando as pessoas estiverem diante de Deus, aquelas que disserem não ao Evangelho, que se recusaram a se arrepender, que negaram a Deus a sua obra em suas vidas, elas não querem isso. O que elas irão admitir? Que se rebelaram contra ele. Alguém me fez essa pergunta. Será que Deus manda alguém à morte? Ou seja, será que Deus coloca alguém no inferno por toda a eternidade? É isso que Deus faz? Vou te responder. Quando alguém se vê naquele lago que arde com fogo e enxofre para todo sempre, essa pessoa vai admitir, vai saber que se rebelou contra os propósitos e os planos de Deus para a salvação. O que as Escrituras dizem? Por meio do profeta Ezequiel,
Deus revela que seu desejo é que todos façam alguma coisa. O quê? Que se arrependam, que se afastem do pecado e que sejam salvos, que encontrem a justificação de Deus. Ele está disposto a operar essa mudança. Arrependimento é quando dizemos sim, quando nos submetemos à obra de Deus em nossa vida. Rebeldia é a falta de arrependimento. É como se a pessoa dissesse: eu não quero os propósitos e os planos de Deus na minha vida. Eu os rejeito. Vou te dizer uma coisa: se alguém perguntar, e se alguém não ouviu essa mensagem, bem, as Escrituras respondem a essa pergunta. No livro de Romanos diz que, quando uma pessoa olha para a criação, quando ela vê a obra de Deus nesse mundo, ela sabe de uma coisa. Ela sabe que Deus é um Deus de ordem. Ela vê que este mundo está se movendo em uma direção. Quando as pessoas são confrontadas com a criação, percebem que há mudanças. Por isso, deveriam buscar o autor da mudança. Mas para quê? Para alcançar transformação em suas vidas. Por isso as Escrituras dizem, veja novamente o que ele diz ao final do versículo 23. Eu darei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Mas eu digo à vontade e aos que estão em Tiatira. Por que ele diz aos que estão em Tiatira? Porque, lembre-se, aquele que é um lugar difícil de se estar. Muitas pessoas fizeram o quê? Foram embora. Então, ele está falando com aqueles que estão dispostos a resistir, aqueles que entendem. Onde estou? Deus tem um propósito. Deus não me colocou nessa situação. Deus não me faria estar aqui a menos que quisesse me usar para algum propósito. É por isso que, se vamos crescer, se vamos amadurecer, se vamos nos tornar as pessoas que Deus quer que sejamos, devemos ser pessoas que não tentam fugir das circunstâncias difíceis. O que ele diz a cada uma dessas igrejas? Ao que vencer. O que significa essa expressão? Vitória. Ao que é vitorioso. Ele agirá de determinada maneira. Assim, somente quando estivermos firmes, quando estivermos vencendo, quando estivermos experimentando a vitória de Deus, que teremos um grande resultado. As mudanças que Ele deseja realizar em nossa vida. Olhe novamente. Mas eu digo a vocês e aos que estão em Tiatira, todos que não seguem o quê? Todos que não seguem a doutrina dela. Que doutrina é essa? A doutrina que diz: eu quero o que eu quero. Eu vou me tornar quem eu quero ser. Essa pessoa que está tão focada em seus objetivos, seus planos e seus propósitos, se tornou incapaz de ouvir as coisas de Deus. E o que sabemos sobre essas cartas? Deus quer se comunicar com seu povo repetidamente. Vez após vez. 7. Por que 7? É o número da perfeição. Deus quer nos dar sua comunicação perfeita para que possamos ouvi-lo e assim responder. Em todas essas cartas, ele está dizendo ao povo o que precisam fazer, como devem responder. E tudo isso para quê? Bem, deixe-me mudar um pouco de direção por um momento. Estamos chegando ao fim do capítulo 2 e veremos no capítulo 3 que as cartas continuam. Deixe-me fazer uma pergunta. Muita gente olha para os capítulos 2 e 3 e diz: ok, é aí que termina a mensagem de Deus para seu povo, para sua igreja. Esse é o fim do livro de Apocalipse para os crentes. O que acontece no capítulo 4 em diante e para quem? É claro que é para outras pessoas. Não. Este livro inteiro é uma mensagem para os crentes, para a congregação do Senhor. O que encontramos aqui, e que é extremamente pertinente neste texto, é que ele está dizendo ao povo o que precisam saber para. Para quê? Para encontrar vitória em meio a uma situação muito difícil. Essa mensagem não é só para esta igreja. Lembre-se do que ele disse? Aqueles a quem ele dirige esta mensagem, ou seja, ela é para todas as igrejas. Por que digo isso? Vamos continuar, ele diz. E todos que não seguem o quê? Todos que não seguem esta doutrina e que não conhecem as profundezas de Satanás. Agora, pense por um momento. Ele está falando sobre um grupo de pessoas que está sendo retirado da sua igreja, ou seja, purificando-a dos falsos crentes. E ele apresenta duas características, dois critérios. Quais são? Primeiro,
aqueles que não seguem esta doutrina. Já falamos sobre o que é isso. Eu quero o que eu quero, não importa o que, não estou disposto a me arrepender. Sou do tipo Jezabel. Eu sou aquela pessoa que, de forma consistente, faz o quê? Ajo segundo os desejos da minha carne, tanto em relação à comida e o que mais, quanto no que diz respeito à vida sexual. É disso que ele está falando aqui. Aqueles que alimentam seus estômagos e seus corpos conforme o que lhes agrada. E a segunda coisa é aqueles que não conhecem as profundezas de Satanás. O que isso significa? São indivíduos que começaram a experimentar a influência de Satanás em sua vida. O que Satanás pode fazer? E deixe-me te dizer uma coisa: Satanás paga dividendos por um tempo. As pessoas começam a experimentar isso em suas vidas. E sabe o que acontece? Elas querem mais. Deixe-me dar um exemplo do que estou falando. Quando terminarmos nosso estudo do livro do Apocalipse daqui a alguns meses, chegaremos ao fim do reino milenar, que será um período de 1000 anos. Por que 1000? Qualquer número como 10, 100 ou 1000 fala de completude, de algo que está em sua totalidade. Quando falamos do reino milenar, estamos falando de um reino de justiça, de retidão, um reino onde o próprio Messias vai governar com um cetro de ferro, de acordo com as verdades, de acordo com os mandamentos de Deus. Então, haverá um reino onde a justiça e a retidão de Deus se manifestarão por 1000 anos. Durante esse período, Satanás estará preso. No final desse período, o que acontece? Ele será solto. Por quê? Essa é a mensagem. Ele vai sair e falar com aquelas pessoas que nasceram nesse tempo. Mas agora, se atentem para isso. Todos que entram no reino milenar no primeiro dia são crentes. Haverá um grupo. Falaremos sobre isso quando chegarmos ao capítulo 20 de Apocalipse. Haverá um grupo que será capaz de gerar filhos. E desse grupo, quem nascer durante o reino milenar terá de decidir se quer fazer parte dele ou não. E sabe o que diz a Escritura? Haverá muitas pessoas que dirão não à justiça, que dirão não à retidão e que dirão sim a Satanás. Ou seja, eles dirão algo como: queremos derrubar o rei que é justo, não queremos fazer parte de um reino de justiça, retidão e paz, de algo que reflita a glória de Deus. Não queremos nada disso. É dessas pessoas que ele está falando. O mesmo tipo de indivíduos que conhecem a verdade. E o que mais? E que a rejeitam. Eles querem as profundezas de Satanás. Por que digo isso? Pense em Satanás por um momento. Aqui ele está, preso nesse lago de fogo por 1000 anos. Quando ele sair, deveria dizer o quê? Aprendi a lição. Não quero me rebelar contra ele. Já fui preso antes. Não quero me rebelar de novo. Mas não é isso que ele faz. Assim que pode, ele volta à sua natureza, rebelando-se e combatendo as coisas e os propósitos de Deus. É isso que ele fala quando menciona aqueles que não conhecem as profundezas de Satanás. Aqueles que não disseram sim a Satanás, que não disseram não a Deus. É disso que ele está falando. Ele diz, como foi dito, e vamos continuar, ele diz: não porei sobre vocês, o quê? Mais nenhuma carga. Aqueles que dizem sim a Deus, aqueles que se arrependem, ele diz que não lhes acrescentará nada, exceto que continuem da mesma forma. Vamos ao versículo 25, onde ele diz: apeguem-se com firmeza com o que vocês têm, até que eu venha. E qual é o benefício disso? Versículo 26, ele diz: aquele que vencer. De novo, repito, você não pode vencer por conta própria. Você vence por causa da obra do Espírito Santo e do ministério dele em sua vida. Pois você está colocando a verdade espiritual em prática na sua vida. Ele diz: aquele que vencer. Veja o versículo 26, que diz: aquele que vencer, e continua: e aquele que guardar as minhas obras até o fim, a eles darei autoridade sobre as nações. Então, é sobre isso que estamos falando. Como Deus está nos preparando. Qual o sentido da minha vida agora? Minha vida está sendo observada por Deus. Ele tem uma decisão a tomar. Quanta autoridade terei durante o reino milenar? Ou seja,
sou chamado a governar e reinar com ele. Com base em quê? Com base em como vivo hoje. Sou confiável? Sou fiel? Coloco em prática a verdade que ele me dá na minha vida? Ele fala, e preste atenção à imagem que está sendo usada aqui. Ele diz, aquele que... Quem? Aquele que não tem a mentalidade de Jezabel, que não provou as profundezas de Satanás. Ele diz, eu darei autoridade sobre as nações. E continua, ele as governará com cetro de ferro. Depois, ele fala de vasos e usa a ideia de oleiro, aquilo que o oleiro não aprova. Ele pega esse vaso, ele a quebra em 1000 pedaços e elimina. Por quê? Porque ela não estava em conformidade com os propósitos daquele oleiro. O mesmo aconteceu aqui. Ele vai nos dar um vaso. Veja o poder. Entretanto, se não formos fiéis, Deus poderá nos confiar tal poder? Ele poderá nos confiar autoridade? O que ele está dizendo aqui é que aqueles que forem dignos de confiança, ele dará esse vaso, esse cetro de ferro, para que aquilo que se opõe à sua vontade, nós possamos combater, nós possamos destruir. Depois diz, assim como recebi também de quem? Como recebi também do meu Pai. Eu lhes darei a estrela da manhã. O que isso significa? Ele nos dará orientação, nos dará discernimento. A estrela da manhã significa direção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta mensagem é uma das mais importantes para os crentes. Somos chamados à mudança. E qual é o benefício da mudança? A autoridade de Deus em nossa vida. Bem, meu tempo acabou. Até a próxima semana, quando continuaremos em Apocalipse 3. On into Revelation chapter 3. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.